Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar do potencial futuro de Piccolo. Por quê? Porque muitas coisas em Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super, tudo vem convergindo para isso, o retorno proeminente de Piccolo. Não só como ele ganhou o Orange Piccolo, mas também mais poderes aí, pois o Neva não apareceu à toa em Dragon Ball Daima. Aí tem coisa, aí vai ter o poder despertado. Primeiro a gente tem que lembrar, em Dragon Ball Daima já foi citado o Katats, o pai do Piccolo. No caso, o Neva pergunta e o Piccolo responde, Katats era meu pai. E no caso, Katats já foi citado no passado de Dragon Ball, com o grande patriarca citando o pai de Piccolo, e também no mangá, não só no anime, mas no mangá também. E uma coisa interessante que o grande patriarca fala, que o Piccolo, o filho de Katats, como está dizendo aqui, é descendente do clã do dragão. Lembra disso, Piccolo é descendente do clã do dragão. Isso é muito importante, pois no caso tivemos em Dragon Ball Super o Zuno dizendo que o lendário deus dragão Zarama foi quem criou as super esferas do dragão. Olha como tudo está se conectando. Piccolo é descendente do clã do dragão e no caso o grande deus dragão Zarama foi quem criou as super esferas do dragão. E no caso isso já nos remete, será que Piccolo é descendente de Zarama? Pois o Piccolo ganhou recentemente um poder especial, no caso lá em Dragon Ball Super Super Hero, o Orange Piccolo. E no caso agora ele vem sendo explorado mais em Dragon Ball Daima, com no caso o Neva, que é um lendário Namekuseidin, que o Piccolo falou duas vezes, e também o fato dele ter citado o pai do Piccolo. E o Neva, que eu também acredito que seja descendente do mesmo clã. Inclusive, a gente tem que ver um ponto interessante. Piccolo é um personagem relevante na série de Dragon Ball já faz algum tempo. Sempre se tornando relevante, sempre se tornando mais forte. Como assim? Pessoal, ao longo da jornada do Piccolo, muita coisa foi explorada sobre ele. Ele veio ganhando vários aumentos de poder, como no caso... Quando ele absorveu o Nil, o Piccolo tinha treinado lá com o Sr. Kaiô, veio para um Namekuseidin para ajudar na batalha, absorveu o Nil pela assimilação, ficou mais forte, conseguiu rivalizar com o Frieza nas suas primeiras formas, sem contar a última, depois com o Kami-sama, assimilando de novo, ficando poderoso. Lembrando que Kami-sama era velho. E no caso, o Piccolo se assimilou com ele, ficando muito poderoso. Tão poderoso que o Piccolo rivalizou com o Cell na sua forma inicial. Tanto é que ele botou o Cell para correr. E também rivalizou com o Android 17. Sendo que Android 17 e 18 bateram nos Guerreiros Z. Só depois que os Guerreiros Z treinaram na Sala do Templo que eles voltaram mais forte. Mas o Piccolo sempre foi aí proeminente nisso. Sempre ficou ganhando destaque, ganhando poder. E em Dragon Ball Super Hero veio justamente para isso. Muita gente pode achar que Dragon Ball Super Super Hero veio para deixar o Gohan mais forte. Veio com o foco principal no Gohan, mas não. O Gohan foi praticamente, assim, digamos, um efeito colateral. Ele ganhou poder na onda do Piccolo, pois o Piccolo é o protagonista principal de Dragon Ball Super Hero. O foco principal desse filme era justamente para o Piccolo. E quem confirma isso, no caso, o produtor da franquia de Dragon Ball, Akio Yoko. Ele revelou o seguinte: o verdadeiro propósito do filme Dragon Ball Super Hero, lançado em 2022, no caso, durante o All Night Nippon, exibido no dia 1º de janeiro de 2025, ele diz que todos ficam mais fortes com a chegada de Broly. Eles não sabiam como fazer com o Piccolo, o que fazer com o Piccolo. Assim, no caso, o Akio consultou o Akira Toriyama sobre o assunto que gerou a criação de Dragon Ball Super Hero. Filme que é focado em Piccolo e Gohan, com a dupla ganhando novas transformações no final do longa. E ele confirma abaixo: assim, a ideia mesmo era tornar Piccolo relevante novamente, dando a ele a transformação de Orange Piccolo, que permite que ele fique no mesmo patamar similar aos demais guerreiros. Ou seja, o Dragon Ball Super Super Hero só existiu esse filme para tornar o Piccolo relevante. O Gohan meio que pegou um embalo na onda, mas era o foco principal no Piccolo.
o que transformou ele em Orange Piccolo, e foi revelado, Piccolo tá no mesmo patamar de Gohan, de Goku e de Vegeta. O Gohan não conseguiria sozinho derrotar o Cell Max, ele precisou que o Piccolo imobilizasse o Cell Max, prendesse ele, para que ele desse o golpe final. Ou seja, só o Gohan sozinho não daria conta do Cell Max, tinha que ser os dois guerreiros nesse patamar de poder. E aí, a gente tem que lembrar, a gente teve o Piccolo chamando 2 vezes o Neva de o lendário Namekuseidin. A segunda vez foi quando ele se encontrou pessoalmente com o Neva, lá no lugar onde estava Namekusei, lá no Makai. E a segunda foi quando ele ficou sabendo do Neva. Ele fala, há muito tempo foi o lendário Namekuseidin que ficou no reino do Makai sozinho para proteger as esferas do dragão. E o Neva revelou que ele só ficou lá pois ele precisa deixar aquele lugar seguro, salvo, para quando o pessoal de Namekusei voltar. Bem interessante, isso bem legal. Lembrando que o pessoal de Namekusei que o Neva se refere foi destruído num evento climático. Só sobrou o grande patriarca que depois trouxe todo mundo de volta para uma nova Namekusei. E depois o grande patriarca morreu. E aí vem outro ponto interessante. O Akira Toriyama divulgou em uma entrevista que o personagem favorito dele é o Piccolo. No caso, agora a gente vai falar de Katatis antes de falar do principal ponto do Zarama. Como assim falar de Katatis? Vamos dizer o que realmente é o Katatis para o povo entender. No caso, Katatsu, que é o pai do Piccolo. Katatsu morava no planeta Namekusei antes do ano 261 e pertencia ao clã do dragão, durante o tempo que classes diferentes de Namekuseidin era mais comum. E depois de um grande desastre climático, ele envia seu filho Namekuseidin para a Terra. O único que sobreviveu ao grande desastre climático foi o grande patriarca, como eu disse. E como eu disse, o Piccolo absorveu o Nil. O Nil é também do clã do dragão. E no caso, temos que lembrar um ponto importante. Quando Piccolo e Kami-sama se separaram em Piccolo Daimao e Kami-sama, Piccolo Daimao conseguia fazer várias criaturas a partir de si, como Cimbalom, Tamborim, entre outros. E no caso, o mesmo poder detém o Neva, que criou os Tamagami. Outro ponto, Kami-sama tinha o poder de criar as esferas do dragão, do mesmo jeito que o Neva também tinha o potencial de criar as esferas do dragão, como ele fez. O ponto final aqui que no caso o Neva citou. Pessoal, não é de agora que Dragon Ball vem dando um foco especial na origem de certos guerreiros para trazer potencial para eles. O primeiro aconteceu com Goku na saga do Granola. Ele teve um choque de realidade quando ouviu a voz do Bardock. Então ele sentiu, no caso, ele viu nos olhos dele, a gente viu ele se lembrando do Bardock, da Gine, do pai e da mãe. E isso foi o suficiente para o Goku despertar um novo poder dele, que é o True Instinct Superior. Ele mesmo fala, essa é meu novo poder, é meu verdadeiro poder do instinto superior. É quando eu consigo juntar o meu orgulho Saiyajin, a origem de tudo que eu sou, que antes eu não entendia, agora eu entendo, com a forma do instinto superior. Tanto é que essa forma era mais forte que o instinto superior completo e o Goku derrotou o Gas temporariamente ali, até o Gas quase se matar para conseguir mais poder. E o mesmo pode acontecer com o Piccolo. Muita coisa ainda pode ser revelada sobre o Katatis, sobre a origem do clã do dragão, sobre o Neva, sobre o Zarama. Então a gente não pode descartar essas possibilidades. E um ponto interessante, como eu falei, o Zarama, o grande deus dragão, o potencial dele, todo o poder que ele tem, o quão poderoso será que ele é? A gente tem que falar esse ponto, por quê? Porque já foi revelado em Dragon Ball que as esferas do dragão, elas têm um poder limitado para realizar as coisas. O próprio Shenlong falou pro Long, quando o Long pediu para ele, eu quero que você mate os Saiyajins para que eles não venham para a Terra. E o Shenlong falou, eu não posso fazer nada que exceda o poder da pessoa que me criou, que no caso, no tempo, era o Kami-sama, o Namekuseidin lá. Tanto é que depois a gente teve agora as Super Esferas do Dragão. As Super Esferas do Dragão podem realizar qualquer desejo. Elas são do tamanho de planetas. Então, se o Shenlong original disse que ele não poderia fazer nada que vá além do poder da pessoa que o criou, por que as Super Esferas do Dragão podem fazer praticamente tudo sem restrição? Isso indica que o Zarama deve ser extremamente forte. Ele que criou o Super Shenlong deve ter um poder fora do comum. Eu até acredito que o Zarama esteja entre as 5 pessoas mais poderosas entre todos os universos.
como no caso o Daishinkan também está nessa 5. Então eu acredito que o Zarama deve estar nesse mesmo patamar, deve ser tão poderoso quanto, e isso nos remete à origem, ao potencial do Piccolo, beleza? Tudo está convergindo para uma ligação forte futura de Zarama com o Piccolo. O que vocês acham? Será que isso realmente é possível de acontecer? A origem dos Namekuseidins, tudo que remete a essa raça e o potencial futuro do Piccolo? Comente aí para nós.